primeiro buraco do lume de 2016, infelizmente eu estava pensando aqui, não dá para fazer o discurso que a gente gostaria de fazer, né? A gente gostaria de falar outras coisas nesse primeiro buraco do lume de 2016. Por exemplo, sobre a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, eu gostaria de chegar aqui hoje e relatar, né, como a gente trabalhou no último mês na Câmara Municipal, quais foram as polêmicas, quais foram as vitórias, né, as derrotas, etc. Mas a Câmara Municipal do Rio de Janeiro ainda mantém um recesso de verão de 2 meses. Desde o dia 15 de dezembro ao dia 15 de fevereiro, nós estávamos em recesso. E agora, nossa primeira semana de trabalho, só teve discurso, porque a semana inteira foi consumida pelas negociações em torno da formação das comissões. Então eu confesso que me dá certo constrangimento vir aqui, depois de 2 meses de recesso, para dizer isso, né? Que nós ficamos, olha, nós vereadores do Rio de Janeiro, passamos os últimos 2 meses de recesso. Claro que os que quiseram trabalhar nesses 2 meses, não faltou trabalho, né, Babá? Não é, Paulo? Várias questões aí explodindo na nossa cidade nesses meses de recesso da Câmara Municipal, e a nossa bancada esteve atenta, participando das lutas, tentando construir alternativas, né? Como, por exemplo, o projeto de decreto legislativo que nós demos entrada ontem, pedindo a anulação do aumento das passagens de ônibus, que aconteceu agora em janeiro, porque não há justificativa para esse aumento das passagens. Ao contrário, né, o aumento foi acima da inflação. Há 2 anos atrás, o Tribunal de Contas, os técnicos do Tribunal de Contas tinham indicado que as passagens tinham que diminuir, e mesmo assim o Tribunal de Contas e a Prefeitura fizeram a passagem aumentar. Bom, as notícias não são como a gente quer em várias esferas, né? A gente podia hoje estar comemorando que finalmente, depois que as mudanças climáticas começaram realmente a fazer efeito, a aparecer, né, para a vida das pessoas, a gente já estaria enfrentando um momento, né, de grande conscientização da população do planeta sobre as necessidades de mudança do nosso modelo de desenvolvimento. Gostaríamos de estar aqui comemorando, né, uma efetiva redução na emissão dos gases de efeito estufa, né, que vem, né, cada vez mais ameaçando a própria sobrevivência da nossa espécie. Mas não temos notícias boas a esse respeito. Ao contrário, né, o que a gente vê é que mesmo nas conferências internacionais, vamos dizer assim, que mais debateram o problema, as medidas anunciadas pelos governos, se forem cumpridas, ainda são insuficientes para reverter o problema do aquecimento global. E a gente sabe que essas medidas nem devem ser realmente colocadas em prática da maneira como foram anunciadas, né, pelo que a gente conhece do desenvolvimento dessas políticas pelo mundo. Aqui no Rio de Janeiro, a gente continua, né, com graves problemas ambientais, com as nossas unidades de conservação ambiental sofrendo com descaso, sofrendo uma série de ataques, com o nosso processo de industrialização, e ainda permitindo que uma companhia como a TK-CSA, né, funcione na nossa cidade, apesar dela ter sido impedida de ser construída em vários locais do mundo, inclusive no Maranhão, aqui no Brasil, não foi só na Europa, né, que a TK-CSA foi rechaçada. Aqui no Brasil ela foi rechaçada no Maranhão, tentou se instalar lá e não conseguiu, mas está instalada aqui no Rio de Janeiro, recebendo benefícios fiscais e etc. Até, se a gente for falar sobre o carnaval, a gente tem notícias ruins aí. A gente viu, né, nos últimos anos, a prefeitura entrando no carnaval de rua, né, a princípio, né, sempre com discurso para organizar, para ordenar o carnaval de rua. E nós vimos pelo menos 2 coisas gravíssimas nesse carnaval. Uma delas foi o seguinte: a estrutura do município, incluindo a guarda municipal,
foram para as ruas durante esse carnaval para garantir o monopólio da Ambev nas ruas da nossa cidade. A Ambev patrocinou vários blocos de carnaval, a prefeitura distribuiu coletes azuis para trabalhadores de rua venderem os produtos da Ambev e ficou na rua reprimindo os camelôs que não estavam credenciados pela prefeitura e pela Ambev para vender seus produtos. Quer dizer, a prefeitura entra no carnaval de rua trazendo a sua lógica, né, de estar sempre a serviço dos interesses do grande empresariado do país. Então ela entra para o carnaval de rua não é simplesmente para organizar, olha, não pode sair 3 blocos ao mesmo tempo, né, não podemos fechar tal e tal via da cidade, que isso é importante para o fluxo. O discurso é esse, mas na prática a prefeitura entra operando, né, trabalhando como capataz da Ambev, garantindo a repressão dos camelôs que não estavam dentro desse esquema aí de financiamento do carnaval que precisa ser discutido e denunciado. E também vimos muita truculência, não só da Guarda Municipal, mas também da Polícia Militar e até do Exército, com os foliões nas ruas da nossa cidade. No dia 3 de janeiro, na abertura do carnaval não oficial da cidade, na Cinelândia, houve um grande confronto, quer dizer, uma grande repressão, onde a Guarda Municipal agrediu um camelô e depois agrediu o bloco inteiro, todas as pessoas que estavam ali na Cinelândia. As pessoas falavam que parecia 2013, só que a gente correndo fantasiado, né? Fugindo das bombas, da bala de borracha, fantasiado. E essa sequência foram vários e vários episódios. Eu testemunhei um episódio que foi um ataque da Polícia do Exército ao bloco Viemos do Egito. Nós estávamos passando atrás do monumento dos Pracinhas, ali no aterro do Flamengo. Tinha um cordão de isolamento, uma tropa, né, da Polícia do Exército ali protegendo o museu. 2 meninas atravessaram o cordão de isolamento para dançar e os militares, ao invés de simplesmente conduzirem as moças de volta, né, para depois do cordão de isolamento, não. A opção deles foi jogar gás de pimenta no bloco, e todo mundo, nas 2 moças e outras centenas de pessoas que estavam próximos. Né? Quer dizer, uma truculência que tem a ver com a banalização da distribuição dessas armas não letais para os agentes de segurança da nossa cidade. E no dia 13, no sábado, depois do carnaval, teve um episódio mais truculento, que foi o ataque ao Tecnobloco ali na Praça Mauá, né, com um cidadão que teve que fazer 7 horas de cirurgia para consertar o cotovelo, que foi quebrado pela Guarda Municipal. Tantos outros ficaram feridos, pessoas foram espancadas, as imagens são bárbaras, né, a mulher caída no chão, os guardas batendo com cacetete, mesmo na mulher já caída. Então a gente não pode aceitar esse tipo de atitude de quem tem que nos proteger, mas a gente também não pode aceitar o discurso da prefeitura, do secretário de Ordem Pública, que sempre responsabiliza o indivíduo descontrolado. É um fato isolado, é um indivíduo descontrolado. Não é isso. Isso é a consequência de uma política de militarização e de repressão permanente da nossa população, que às vezes não age exatamente da maneira como eles querem. Batem na classe média, aí não pode, né? Tem que bater nos camelôs, não pode bater no jornalista, no artista plástico, no produtor cultural. Aí quando isso acontece, eles vêm dizer, ah não, isso foi um problema isolado. Como um problema isolado, se nós temos vários episódios da Guarda Municipal nesse período, episódios envolvendo a Polícia Militar e até a Polícia do Exército. Está longe de ser isolado, isso está sendo um comportamento generalizado. E nós também temos que questionar o prefeito do seguinte: por que eles fizeram aquela reforma da Praça Mauá e o povo não pode subir na praça? Porque durante o carnaval, vários blocos que se dirigiram à Praça Mauá foram impedidos de entrar na Praça Mauá. O Tecnobloco foi agredido daquela maneira porque estava na Praça Mauá. Quer dizer, fizeram uma praça que não é para o povo, gastaram milhões
do nosso dinheiro público para reformar uma praça e o povo não pode ocupar essa praça. Não houve nenhuma atitude por parte dos foliões de depredação de nada disso. Foi o modus operandi, né? A praça não é do povo e o nosso modus operandi é através da truculência. Então entramos com requerimento de informação na Câmara Municipal, questionando a Guarda Municipal, a Secretaria de Ordem Pública, sobre as medidas que estariam sendo tomadas para que nenhum desses episódios se repita mais. E vamos, né, seguindo em frente, porque pelo menos a resistência popular nós temos para comemorar nesse país. Obrigado.